Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos novamente a esse canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Bruna Fraschetti, sou nutricionista e terapeuta do bem-estar holístico e procuro trazer por aqui sempre conteúdos a respeito de saúde, nutrição e bem-estar com uma visão ampla para nutrir e para equilibrar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Hoje eu quero falar de um tema com vocês que é extremamente importante quando a gente está querendo trazer um reequilíbrio para a nossa saúde e também uma nutrição integral. O tema é insônia. Então, se você aí tem problema com sono, dificuldade para dormir, acorda várias vezes durante a noite, ou de repente, mesmo após uma noite inteira de sono, acorda no outro dia muito cansado e desvitalizado, fica até o final desse vídeo que ele vai falar diretamente com você. Não tem como a gente começar a falar de insônia sem entender primeiro de tudo o que acontece dentro de um organismo de um ser humano nos momentos de sono e de vigília. Qual que é o principal desequilíbrio que a insônia provoca nesse ser? Ela afeta diretamente esse ritmo diário que todos nós temos. Então, durante o estado de vigília, que seria a primeira parte desse ritmo, nós estamos despertos, nós estamos conscientes, acordados. E para isso, o nosso eu e a nossa alma estão encarnados nessa estrutura mais física, junto com o corpo etérico ou vital. Só que esse mecanismo de vigília vai, junto com esses aspectos conscientes e intelectuais que a gente executa enquanto estamos acordados, vai desvitalizando o nosso organismo, ou seja, diminuindo essa bateriazinha aí do nosso sistema mais energético e vital. E durante o sono, que seria a segunda etapa então desses ritmos diários, nós deveríamos nos revitalizar. Para isso, o nosso eu e a nossa alma precisariam se desprender dessa estrutura física e vital que permanecem ali no seu colchãozinho dormindo, né? O que acontece? Durante o dia, no estado de vigília, estamos com corpo, alma, espírito e corpo vital completamente atuando em conjunto. No estado do sono, então, a nossa alma e o nosso eu se desprendem para que esse corpo físico e essa estrutura vital possam se restabelecer. Agora, em estados de insônia, o que acontece é que esse eu e essa alma não se desprendem dessa porção mais material da nossa estrutura. O reflexo disso é que esse nosso corpo vital, que foi desvitalizado durante o dia, não se revitaliza durante a noite. Então, o primeiro sintoma, que foi aquele que eu mencionei no começo do vídeo, que é mesmo depois de uma noite inteira de sono, a gente acorda se sentindo indisposto, desvitalizado. Muito provavelmente porque você ficou ali com esse eu e com essa alma preso no corpo. Outra coisa que pode acontecer nos casos de insônia é você nem chegar a dormir. Não deita para dormir e fica com aquele pensamento muito acelerado. É como se esse sistema neurosensorial estivesse prendendo esse eu e essa alma nessa estrutura física e eles não se desprendem para ir para esse mundo astral e espiritual que eles deveriam estar indo durante a noite. A gente fica com esse pensamento, as preocupações, com o excesso desses pensamentos acelerados durante a noite e a gente acaba não pegando no sono. Um terceiro sintoma que pode acontecer, a gente até pega no sono, mas de repente esse sono ele fica desequilibrado, acorda várias vezes durante a noite, que também afetaria essa nossa estrutura física e a estrutura vital da mesma maneira. Agora, não é só a estrutura física e a estrutura vital que são comprometidas com esse movimento. Como eu disse, esse eu e essa alma precisam ir para esse plano mais astral. Em algumas filosofias e até mesmo Jung traz que é justamente durante o sono que a gente vai entrar nesse plano mais sutil e a gente pode também ter um desenvolvimento através desse sono. Então, é muito importante a gente notar os sonhos que a gente tem durante a noite, porque muitas vezes eles trazem informações valiosas para o nosso desenvolvimento anímico e espiritual, podem contribuir depois no estado que a gente está desperto e consciente
com uma mudança de atitude. Então veja só, o sono, nesse ponto de vista, ele é nutriente essencial, não só para o corpo físico, para o corpo vital, mas também para a nossa alma e para o nosso espírito. Indo um pouco mais a fundo, então, nas questões mais fisiológicas da ciência mais tradicional, a gente sabe também que esses ritmos obedecem produções de algumas substâncias específicas. As principais substâncias que a gente precisa citar aqui quando a gente está falando desses estados de sono e vigília é o cortisol e a melatonina. Obedecem a uma produção também ritmada no nosso corpo. A melatonina, ela tem o aumento da produção assim quando o sol se põe. Então ela prepara o nosso organismo para entrar nesse estado de sono. Já o cortisol, ele tem o pico de produção no momento em que a gente está despertando. Então seria o momento que a melatonina está caindo, a produção de cortisol está aumentando para que a gente se desperte e coloque-se no mundo. Acontece que quando a gente tem problemas relacionados ao sono, essa produção fica extremamente conflituosa, né, fisiologicamente falando. O que dificulta cada vez mais, então, as pessoas entrarem num estado de saúde relacionada a esses ritmos. Muitas pessoas que eu atendo, por exemplo, no consultório ou nos atendimentos via online, elas acabam trazendo oscilações nos níveis de cortisol. Então, uma solicitação que grande parte das vezes eu peço é, por exemplo, um exame de cortisol salivar para ver como é que está essa produção. Para vocês entenderem, o cortisol ele é produzido, mas tem o seu pico de produção por volta de umas 6, 7 horas da manhã e ele deveria estar num ritmo um pouco mais, uma produção menor já para o final do dia, para o final da tarde. Agora, diversas oscilações podem acontecer nisso. Então, é importante a gente também remanejar a produção desses hormônios para que a gente possa ter um sono de qualidade. Tá, então o que a gente pode fazer para equilibrar tudo isso no nosso dia a dia, né? Restabelecer esses nossos ritmos diários. Bom, são estratégias muito simples, mas que exigem aí uma disciplina e uma autoeducação do indivíduo que está querendo reequilibrar esses ritmos. A primeira estratégia é a gente evitar uma luminosidade excessiva durante a noite. Faz parte aí do que a gente poderia chamar de higiene do sono. Então, a partir do momento que essa luz solar ela já está indo embora, então o sol se pôs, já é um momento, como eu disse anteriormente, que a nossa melatonina está sendo produzida, né? Então, a gente tem que evitar a presença de telas de luminosidade excessiva, seja através de televisão, computador, celular, ou até uma luminosidade do ambiente em que você se encontra. Então, é legal já ter uma luz mais neutra, mais amarelinha, de repente um abajur, e evitar luzes muito brancas pela casa também nesse período. Outra coisa que também faz parte dessa higiene do sono, a gente evitar um trabalho neurosensorial muito excessivo. Então não é o momento de continuar trabalhando, de ficar pensando nas preocupações do dia a dia. Estabeleça aí um horário de parar de trabalhar. Já vai colocando o seu corpo, a tua alma e o teu espírito nesse estado de relaxamento. Então, o que ficou pendente naquele dia tem que ser deixado para o dia seguinte. Uma outra estratégia também que faz parte dessa higiene do sono é a gente não comer muito próximo do horário de dormir. Esse momento seria o momento da gente estar revitalizando o nosso organismo. É o momento em que o nosso fígado está fazendo os processos de desintoxicação e de revitalização desse corpo etérico. Até mesmo porque o fígado é o órgão completamente correlacionado com esse corpo vital e etérico. Então, se ele está sendo muito estimulado para processos digestivos durante a noite, muito provavelmente ele não vai estar fazendo o papel dele de revitalizar esse corpo etérico e de desintoxicar esse corpo físico. O adequado seria que a última refeição fosse feita por volta das cerca de 2 horas antes do horário de dormir, também que se evite alimentos muito gordurosos nesse período. Então, para não sobrecarregar esse fígado e esses processos digestivos. É poupar o organismo mesmo como um todo, né? Uma estratégia bastante interessante da gente introduzir nesse momento é a estratégia do escalda-pés. É uma prática terapêutica. Então, toda vez que a gente aquece
os nossos membros mais inferiores, a gente está fazendo essa energia que de repente está muito ativa aqui no neurosensorial e mais para o metabólico motor. Então a gente relaxa esse neurosensorial, que como eu disse anteriormente, é o que normalmente prende esse nosso eu e a nossa alma na hora de dormir. A gente sempre tem insônia porque a gente está pensando muito, né? E não consegue desligar desses pensamentos. Como que faz o escalda-pés? Basicamente aquecendo uma água, colocando numa bacia e cobrindo seus pés até o limite dos tornozelos. Existem algumas ervas e óleos essenciais que podem ser usados para isso, mas eu não vou entrar muito a fundo nessas questões não. De repente a gente pode fazer um vídeo só sobre escalda-pés no futuro. Mas basicamente aquecendo a água e colocando seus pés dentro até a altura do tornozelo, você vai ver que já vai te ajudar bastante. Um segundo ponto que pode ainda ser incluído também nesse momento da noite, aí na sua prática de higiene do sono, é o uso de algumas ervas mais calmantes. Eu gostaria de citar 4 aqui. A primeira delas é a camomila, bastante conhecida, mas a gente pode introduzir também a melissa, a passiflora e o mulungu. São as 4 principais ervas que eu gosto de usar para essa finalidade de regular esses casos de insônia e trazer um pouco mais de tranquilidade para esse momento da noite. Outro ponto é a gente também evitar alimentos muito estimulantes nesse período. Após as 3 horas da tarde, já não é hora da gente ficar colocando alimentos muito estimulantes e ricos em cafeína. Ervas ricas em cafeína, normalmente ervas à base de mate e também à base da camélia sinensis, que seria aí o chá verde, chá preto, chá branco, enfim. A cafeína que vem do café também, a gente tem que evitar depois das 3 horas da tarde. Óbvio que cada indivíduo tem uma certa sensibilidade, vale a autoobservação, então observa aí se isso atrapalha o seu sono, mas se você tem uma certa sensibilidade a isso, eu já oriento evitar após as 3 horas da tarde. Fora essas estratégias que a gente introduz então no período da noite, estratégias no período da manhã também são muito bem-vindas. Então você se expor ao sol, sempre pelo período da manhã, é muito importante para regular os níveis de melatonina também. Colocar a carinha no sol, olhar para esse sol. Mas Bruna, como que eu vou olhar para esse sol? É difícil ficar olhando, né? Mas olha por alguns minutinhos, fecha os olhos e sente esse sol também te revitalizando. Isso ajuda muito a reequilibrar esses ritmos de sono e de vigília. Para a gente finalizar, então, vamos falar de alguns nutrientes que podem ser bastante interessantes para a gente equilibrar esse desequilíbrio da insônia. O magnésio é um micronutriente extremamente importante para promover o relaxamento no nosso corpo. Então, se você está, de repente, com alguma deficiência nesse mineral, muito provavelmente você tem uma dificuldade de relaxar tanto o seu sistema muscular como algumas questões mais relacionadas também ao nosso ambiente neurosensorial. O magnésio dá para ser suplementado, mas também é encontrado em alguns alimentos, como o abacate, algumas sementes, como semente de abóbora, semente de girassol, o próprio chocolate, né? Um chocolate de qualidade é rico em magnésio, então você pode incluir alimentos desse tipo. Mas, em alguns casos, é necessário a suplementação e a forma farmacêutica que eu mais indico para suplementar magnésio para essa finalidade é o glicinato de magnésio. Mas é importante você procurar então um nutricionista ou um médico para te acompanhar com essa suplementação. Um outro nutriente que participa muito desse processo de manter um sono de qualidade, então evita esses estados de ficar acordando muito durante a noite, é uma vitamina do complexo B chamada piridoxina, é a vitamina B6. Essa vitamina a gente encontra em alguns produtos de origem animal, então carne e outros produtos de origem animal, mas a gente encontra muito também em leguminosas e cereais integrais. Naquelas sementes que eu falei que também possuem magnésio, elas também são ricas em vitamina B6. O terceiro micronutriente que eu gostaria de ressaltar é a vitamina B12. Que eu também tenho visto ser muito deficiente nos meus clientes. Não só aqueles vegetarianos. Então, muita gente acredita que vegetariano tem problema com a absorção, a produção de B12, mas não.
muitos indivíduos têm deficiência nessa vitamina. Então, onde a gente consegue encontrar a vitamina B12? Em geral, em produtos de origem animal, né? Mas a vitamina B12 ela não é produzida, não faz parte desse produto de origem animal. Na verdade, ela é produzida por uma bactéria que também pode existir dentro do nosso organismo. Então é importante a gente ter um ambiente intestinal aí bem equilibrado para que a gente também tenha uma absorção e uma produção de vitamina B12 adequada. Problema é que ela também precisa de um solo rico, e com essa agricultura que a gente tem visto hoje convencional e com esse solo pobre decorrente dessa agricultura, a gente não tem conseguido ter uma produção de vitamina B12 muito adequada. Então, muitas vezes é necessária a suplementação. A suplementação da vitamina B12, que eu indico, é sempre via sublingual, em alguns casos, daí com acompanhamento médico, é inclusive necessário a suplementação via endovenosa. Mas isso, mais uma vez, vale ressaltar que tem que ser feito com acompanhamento de um médico. Para a gente fechar, então, todas essas informações a respeito de sono, de vigília e de reequilíbrio dessa coisa que é bem chata, né, que é a insônia, vale a gente dizer que o sono é um momento de extrema importância para a nossa saúde, para a nossa vida. Muita gente, eu acho que atrela, né, o momento da noite, o momento do sono como perda de tempo. Isso vem muito por conta desse nosso ritmo frenético, de que tem que estar sempre produzindo demais. Dormir demais é perder tempo, trabalhar até tarde, tem que acordar cedo para continuar trabalhando. Então vamos ressignificar isso, vamos lembrar da extrema importância do sono para a nossa saúde física e, como eu mencionei, para a nossa saúde da alma e do nosso espírito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha contribuído aí. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. No meu Instagram também eu sempre trago orientações e dicas importantes a respeito de tudo isso que envolve a nossa saúde, a nossa nutrição de corpo, alma e espírito. Então, se você não me segue por lá, te convido a me seguir por lá também. É bruna.frasquete, o meu perfil. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui. Mande uma sugestão de vídeo para que a gente possa produzir um conteúdo também de bastante qualidade, tá bom? Um beijo grande para todos vocês. E se você estiver assistindo esse vídeo à noite, sugiro que você pare e assista só amanhã, tá bom? Um beijo!